Ouça agora a palavra de Deus ministrada pelo pastor Pedro Aragão. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Amados, eu falei para vocês que hoje nós estaríamos compartilhando coisas que Jesus veio para destruir. Geralmente, queridos, eu pego um texto e desenvolvo o texto. Nós queremos hoje trabalhar de um modo diferente, então você vai se manter com sua Bíblia aberta. Ainda que, honestamente, é muito raro eu pregar dessa forma, mas hoje nós vamos trabalhar assim. Eu procuro seguir a orientação do Senhor, então quem diz como é que vai ser o sermão é Ele. Geralmente eu paro em um mesmo texto e vou desenvolvendo esse texto do início ao fim. Mas nós vamos hoje nos deslocarmos para vários textos, ok? Vamos deslocarmos para 6 textos diferentes hoje. Então fique com a sua Bíblia aberta. Segure sua Bíblia e preste atenção. Vamos começar o passeio bíblico. Amém? Vamos começar orando, pedindo que o Senhor nos oriente e nos dirija nesse momento. Amém? Vamos orar. Meu Senhor, nos encontramos na Tua presença. Te adoramos através dos louvores que entoamos a Ti. Te adoramos, meu Senhor, através da nossa oração. Te adoramos, meu Senhor, ao levantar as nossas mãos, ao bater palmas para Ti. Te adoramos, meu Senhor, e queremos agora também fazê-lo através da meditação na Tua palavra. Queremos Te adorar, meu Senhor, abrindo o nosso coração e a nossa mente para essa palavra tão preciosa. E nós queremos também Te adorar, Senhor, colocando em prática aquilo que Tu has de nos falar através da Tua santa palavra. Pedimos, esperamos, desejamos, nós queremos que Tu fales conosco, Pai. Queremos que Tu fales conosco, porque nós precisamos muito, muito dos Teus ensinamentos, das Tuas verdades, dos Teus preceitos, que trazem para nós luz, vida, sabedoria e tantas outras coisas importantes para esta vida. Fala conosco nesta noite, glorifica o Teu nome. Pai querido, em nome de Jesus, que Tu manifestes o Teu poder neste lugar, nesta igreja. Que caia por terra todos os obstáculos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nos comprometemos contigo a estarmos com o coração e a mente inteiramente acessíveis, para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco e nos tratar. Senhor, tens liberdade de falar por profecia, visão, inspiração, revelação, como aprouver a Ti. Damos a Ti liberdade de ser Senhor e Rei neste lugar, assim como Tu és sobre toda a terra. Portanto, fala conosco, meu Senhor, transforma a nossa vida. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ver agora a primeira coisa que Jesus veio para destruir. Você que está anotando, então coloque aí. Primeiro, Jesus veio para destruir o diabo, que é aquele que tem o poder sobre a morte. Ok? Anotaram? Vamos então, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Todos acharam? Diz assim: os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Agora deixa eu só esclarecer um ponto aqui importante, meus amados. Veja bem. O diabo tem poder sobre a morte, porque por causa dele, que induziu o homem ao pecado, o homem passou a morrer. Então o homem antes não morria? Não.
Deus não previu para o homem a morte, nunca. Em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, diz a palavra de Deus que ele colocou no centro do jardim que estava no Éden, duas árvores. Uma árvore era a árvore do conhecimento e do mal, que Deus proibiu o homem de experimentar do fruto desta árvore. A segunda árvore colocada no jardim era o fruto que daria a vida eterna. E a palavra de Deus diz que quando o homem desobedeceu a Deus, pecou, ele, depois de ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal e ter desobedecido a Deus, Deus disse: vamos colocar o homem para fora do jardim do Éden, para evitar que ele coma da árvore da vida e viva eternamente. Estão lembrando desses fatos? Porque nós damos tanta ênfase quando pregamos sobre Gênesis, sobre o pecado e a queda. Nós damos tanta ênfase à questão da árvore do bem e do mal, que nós esquecemos que havia outras árvores lá, inclusive uma das mais importantes, a árvore que continha o fruto da vida eterna. E aproveitando, se você for para o livro de Apocalipse, fala que esta mesma árvore, a árvore da vida, que estava lá no jardim do Éden, ela aparece de novo no livro Apocalipse. Estão lembrando disso? No livro de Apocalipse diz que a árvore da vida vai estar no meio da cidade santa e que nós poderemos comer dos seus frutos, e diz que as folhas dela darão saúde para as nações. Lembram disso? Estamos indo de Gênesis para Apocalipse. Eu espero que os irmãos, quando lerem a Bíblia, leiam começando em Gênesis e terminem em Apocalipse. Tá bem? Porque, infelizmente, a maioria da igreja, quase todo crente às vezes com 15 anos, 20 anos de crente, eu pergunto: você já leu a Bíblia toda? Não. Nós temos nas nossas igrejas crentes com 20 anos de caminhada e que ainda está naquela coisa de crente passarinho. Um alpiste aqui, outro acolá, um alpiste aqui, outro acolá. Ele nunca come a refeição completa. Ele nunca pegou a Bíblia de Gênesis para ler até Apocalipse. Sabe aqueles meninos que pegam o prato, a mãe faz aquele prato maravilhoso e ela bota tudo. Ela bota carne, bota verdura, bota feijão, bota o arroz, bota macarrão. Ela bota aquele purê de batata, ela bota tudo. Aí o moleque chega lá: eu não quero, isso aqui eu não gosto. E aí ele come a carne, come o purê, come não sei o quê. E quase sempre, eu não sei se vocês já viram, a maioria das crianças são assim: verdura de lado, legumes rejeitam. Uma das alimentações mais importantes para a nossa saúde. Então, infelizmente, os crentes foram ensinados a ler a Bíblia assim, a se alimentar de algumas coisas que interessam, mas se esquecem de outras que são tão importantes. Então, meus amados, voltando aqui, quando o homem comeu da árvore do bem e do mal, o Senhor avisou: quando vocês fizerem isso, desobedecerem a mim e comerem da árvore do bem e do mal, vocês morrerão. E aí o homem passou a sofrer duas mortes. A morte espiritual, principalmente, porque ele ficou separado de Deus, mas ele também passou a morrer a morte física. Morrer a morte é um pleonasmo, é uma figura de linguagem, tá bem? Ele tornou-se passível da morte espiritual, como se tornou passível da morte física. Pastor, quer dizer que Adão e Eva não era para morrer? Não, era não. Adão e Eva não deveriam morrer. Morreram porque saíram do plano de Deus, mas o plano de Deus é que eles vivessem para sempre. Agora, por que Deus então os isolou da árvore da vida?
para que eles não vivessem, uma vez que pecaram, desobedeceram a Deus. Deus os separou da árvore da vida para que eles não vivessem eternamente em pecado ou eternamente amaldiçoados. Entenderam? Então o Senhor disse, chega por exemplo um momento lá em Gênesis, já na época de Noé, que o Senhor vai limitando a vida do homem. Porque, meus queridos, você concorda comigo que viver uma vida de pecado não é coisa nada boa? É uma desgraça mesmo. É uma vida que não tem muita graça, que não tem muita coisa para usufruir. E parece que a vida está se tornando, nessa sociedade louca atual, cada vez pior, cada vez mais complicada. Não é à toa que nós temos tantas pessoas se suicidando, ou tentando se suicidar, ou com vontade de suicidar. Porque a vida já não é mais boa como Deus planejou que fosse. Então, à medida que o tempo passa, parece que a vida para o ser humano está se tornando pior. Existem um monte de coisa aí, uma ação do diabo em todas as áreas da vida. Tem filmes aí, muitos filmes hoje incentivando os adolescentes a serem vampiros. Não tem aquele filme, né, o Crepúsculo? Conhece? Filme para adolescente. Os personagens lá são adolescentes e são vampiros. Aí incentivam os outros a se tornarem vampiros. Agora, é interessante que tem um rapaz lá, o principal, o cara não tem cor de nada. Eu não sei como é que um bicho daquele bebe tanto sangue e não cora. Porque vive debaixo de maldição. E a namorada dele, o que ela mais sonha, também viver eternamente, para viver com ele, quer ser mordida para virar vampira. Mas, meus queridos, ele mesmo admite que esta vida é maldita. Queridos, a vida no pecado, ela realmente não só está amaldiçoada, mas ela acaba se tornando uma maldição. Porque nenhuma vida distante de Deus será uma bênção para o ser humano, por mais que ele usufrua de todos os prazeres desta vida, jamais ele poderá ser feliz e realizado longe de Deus. Entendeu? E por isso, Deus, num ato de misericórdia, determinou que o homem morresse. Muita gente vê a morte como um castigo. Mas, meus queridos, eu não me lembro de ter lido a Bíblia e ter dito assim, agora você será castigado e você vai morrer porque você comeu da árvore. Sim, isso aí foi uma consequência, mas não está na lista de maldição. Quando Deus amaldiçoa o homem, a maldição não é você vai morrer, não. A maldição é você vai viver uma vida de complicação, de sacrifício, você vai plantar, mas a terra jamais dará fruto proporcional ao seu esforço, à sua dedicação. Então, meus queridos, a morte é uma consequência do pecado, mas a Bíblia não diz que a morte é uma maldição do pecado. Não tem dito assim. É uma consequência do pecado. Como disse também para a mulher, quando a mulher pecou, o Senhor não diz, a partir de agora você vai morrer. Não, o castigo dela é o seguinte, agora você vai ter o parto com dores, com muito sofrimento. Então, queridos, a morte tem a ver com uma consequência do pecado, pelo fato do homem ter submetido a sua vida a Satanás, mas não é exatamente uma maldição. Eu até digo, amados, que a morte é um ato de misericórdia de Deus. Porque se nós tivéssemos comido da árvore da vida eterna, a gente ia viver essa desgraça para sempre. Deus não deixou, por quê? Porque uma vez que nós temos uma vida vulnerável e nós chegaremos ao momento de morrer, nesse período nós temos a chance de fazer uma nova escolha. E se a gente tivesse comido da árvore da vida eterna, a gente não teria mais escolha. Ia viver para sempre debaixo dessa desgraça. Mas, por favor, não é um incentivo ao suicídio. Já que o pastor está dizendo que essa vida é de muito sofrimento e que a morte é um ato de misericórdia de Deus, vou morrer. Porque hoje, irmãos, inclusive Satanás já está incentivando isso de todos os modos.
você não pode fazer isso, primeiro, porque quem dá a vida é Deus e quem tira a vida é Deus. Você não tem o direito de dizer, vou morrer. De jeito nenhum. É um ato absoluto de Deus e só Ele pode decidir a hora de nós irmos. Então, não adianta você querer apressar, porque você está contra a vontade de Deus, e não adianta você querer retardar, atrás do elixir da longa vida. De jeito nenhum. Entregue isso nas mãos do Senhor. Mas, de qualquer modo, queridos, a palavra de Deus diz que esta morte veio a partir do momento que nós pecamos e nos submetemos ao poder de Satanás. Jesus Cristo veio para destruir o diabo, aquele que tem o poder da morte. Ele veio para destruir o diabo. Eu acabei adiantando um ponto, porque eu acabei conectando 2 pontos, 2 coisas que Jesus veio destruir. Aqui o primeiro veio para destruir o diabo, que tem o poder da morte, mas também ele veio para destruir a morte. Mas bem, então, meus amados, nós precisamos entender isso. Jesus não veio só para prender o diabo, Jesus não veio apenas para se vingar do diabo, Jesus veio para destruir o diabo. Amém? Mas, meus amados, esta é uma verdade preciosíssima. Por isso que eu coloquei como a primeira. Não é para exaltar o diabo, mas é para exaltar aquele que tem poder e destruiu o diabo, Jesus Cristo. Amém? Ele destruiu o diabo. E se ele destruiu o diabo, não foi só porque ele quer demonstrar o poder dele. Ele destruiu o poder de Satanás e o poder da morte para libertar você, porque ele ama você. Para Jesus, você não é aparelho, você não é cavalo, você é filho amado, filha amada. Amém? Segundo ponto, é parecido, mas não é a mesma coisa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Versículo 24 diz assim: Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Queridos, porque a própria Bíblia separa esse ponto. Você não pode confundir Satanás ou o diabo com os seus assessores, que são os demônios. Tem gente que fala o diabo como se fosse assim, uma entidade só, e fosse ele o único atuante nesse mundo espiritual decaído. Queridos, o diabo tem um exército. Não sabemos quantos são. Pelo que sabemos da Bíblia, baseado na quantidade de anjos, a Bíblia fala sobre a quantidade de anjos, e quando fala sobre a quantidade de anjos, diz assim, que os anjos são miríades de miríades. Quanto é que dá isso aí? Não dá para computar, até porque isso aí é uma figura de linguagem. Então agora vamos multiplicar. Miríade vezes miríade. Primeiro que não dá certo. Porque você pode multiplicar uma miríade vezes uma miríade. Mas como está no plural, miríades, você não sabe quantas miríades são. Então você pega um número incalculável de miríades e multiplica por outras miríades, dá um número impossível de calcular. Só Deus sabe quantos anjos existem. Agora a palavra de Deus diz, e nisso é muito clara, aí ela faz uma definição matemática muito clara. Aí nós podemos afirmar categoricamente. Quantos anjos pertencem a Satanás? A Bíblia diz, 1/3. Dessas miríades de miríades, que não sabemos quanto dá ao todo, a Bíblia diz que 1/3 abandonou a Deus e seguiu Satanás. Esse terço de anjos, que eles correspondem a várias escalas, níveis, poderes, funções e etc., é um exército extremamente organizado
Então, meus queridos, esses anjos estão classificados e a Bíblia usa geralmente pelo menos 3 palavras para classificá-los. Então a palavra do Senhor diz aqui em Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24, como lemos, fala sobre governos, autoridades e poderes espirituais. Não está falando aqui de governadores, senadores, presidentes, reis, seja o que for. Está falando de governos, autoridades e poderes espirituais. Está se referindo a esse exército de Satanás, que eles estão em níveis inumeráveis. Quais são os níveis? Não sei, porque a Bíblia não nos dá condições de fazer uma classificação exata. Agora, alguns irmãos querem falar o que a Bíblia não falou, aí ele diz assim, não, é o seguinte, governos são tais anjos, autoridades são tais outros anjos, e as potestades, também conhecidas como principados, já são tais outros anjos. Porque a própria palavra de Deus diz o seguinte, as coisas reveladas são para os homens, mas as ocultas são para Deus. Se Deus não quer que eu saiba, eu vou ficar na minha. Eu não vou dar uma de Adão e Eva. Por que Deus não quer que eu coma dessa árvorezinha tão bonitinha? O que tem de tão precioso? Irmãos, quando a gente começa a se meter no que não é da nossa conta, sempre aparece uma serpente para dar uma mãozinha. Irmão, para de cutucar no que não é da tua conta, rapaz. Para de investigar o que Deus não quis te revelar. Deus está na revelação. Os demônios estão no oculto. E quando você vai para o oculto, você se torna susceptível a eles. Então vigia, querido. Busca a revelação, mas não te mete no oculto, não. Entendeu? Vigia, tenha muito cuidado nisso. Não fica fazendo especulação. Cuidado com os livros que você anda lendo por aí, que às vezes engrandecem tanto o diabo, que você até não consegue mais ver a glória de Deus. Agora vocês sabem que a palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Mas como eu já falei aqui, conheça-o de uma forma bíblica, pela revelação de Deus e não por uma prescrutação do oculto. Porque você não pode se tornar um ocultista. Você é da luz. Não vai escacaviar as trevas. Amém? Amém. Meus queridos, o Senhor veio para destruir não só Satanás, mas ele veio para destruir todo o seu séquito angelical. Os principados, as potestades, os poderes, os governos infernais. Jesus vai destruir e cancelar, aniquilar a todos. Chegará o dia em que eles não terão mais nenhum poder, nenhuma influência sobre a terra, porque a terra foi criada para o Senhor e para o seu povo, não para eles. Eles irão para o seu devido lugar, decidido pelo Senhor, o inferno e o lago de fogo e enxofre. Amém? Amém. Segundo lugar, eu falei agora sobre os seguidores de Satanás, os demônios que estão a serviço dele e que ele utiliza contra as pessoas. É o exército dele para tentar destruir o povo de Deus e aqueles também que não conhecem a Deus. Em terceiro lugar, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, vai falar de uma outra coisa. Primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Todos acharam? Diz assim, meus filhinhos, vou ler do 7 só para completar, ler a ideia completa. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto.
Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para destruir o que o diabo tem feito. Jesus veio não só para destruir o diabo, ele veio para destruir o exército de Satanás, e ele veio para destruir as obras de Satanás. Isso é diferente? Claro que é. Deixa eu explicar de um modo bem prático. Eu tenho uma empresa, e nessa empresa nós temos várias pessoas que trabalham para mim. São os meus funcionários. Aquelas pessoas estão a meu serviço. E o trabalho que nós fazemos é na área de engenharia. Então, meus amados, eu construo prédios na minha empresa. Veja bem, eu, Pedro, sou o dono, o chefe da empresa. Os funcionários são os meus cooperadores. E os prédios que nós construímos são as nossas obras. Entenderam? Entenderam o paralelo? O diabo é o chefe, os demônios, os anjos caídos são os seus seguidores ou cooperadores, e aquilo que eles fazem no mundo são as suas obras. Entendeu a diferença? Meus amados, eu acho isso maravilhoso. Porque Jesus não faz serviço pela metade. Deus sempre faz a obra completa. Ele vem destruir o chefe, ele vem destruir os empregados dele, e ele vem destruir aquilo que eles fizeram. Amém? Jesus veio não só tirar de sobre você. Pode bater palmas. Olha, o Senhor é perfeito. Sabe, eu admiro Jesus, não só o adoro, mas eu admiro. Ele é o cara. Para mim é incomparável. Ele não faz serviço pela metade, nem faz serviço incompleto. Ele faz perfeito e completo. Porque tem gente que pensa que perfeito e completo está vinculado. Não. Você pode fazer uma coisa perfeita pela metade, e você pode fazer uma coisa perfeita e completa, toda. Não tem mais nada a fazer, fiz todo. Jesus é assim. Deus sempre é assim. Quando Ele criou todas as coisas, Ele parou e olhou, diz a Bíblia que Ele viu que tudo era bom. E Ele disse, está feito, e descansou. Quando diz Deus descansou, é no sentido de que Ele se sentiu plenamente satisfeito de tudo que tinha feito. Entendeu que poderia parar ali. Porque tudo que Ele fez já era maravilhoso. Deus é assim. Ele sempre faz perfeito e completo. Ele não deixa nada pela metade e Ele não conclui mal feito. Ele sempre deixa perfeito. Ele veio para destruir Satanás. Ele veio para destruir os seguidores de Satanás. Porque, olha, se ele destruísse só Satanás, os seguidores de Satanás continuariam por aí fazendo bagunça. E se ele tivesse destruído Satanás, os seguidores de Satanás, e parasse aí, as sequelas do que eles já fizeram, ia sair produzindo desgraceira ainda no mundo. Então o Senhor zerou a conta. Ele destruiu o chefe, ele destruiu os subordinados e ele desfez as obras deles. O que eles fizeram, Jesus está cancelando, Jesus está reformando, Jesus está deixando para trás, enterrando para sempre no passado e começando uma nova criação com novas criaturas. Agora presta atenção que é uma coisa que a igreja não entende. Não confunda novas criaturas com outras criaturas. Queridos, quando nós morrermos, nós seremos uma nova criatura. Mas a Bíblia não diz que nós seremos uma outra criatura. Seremos uma nova criatura.
o Pedro vai ter outro nome no céu. Mas é o Pedro. A vida do Pedro, a história do Pedro não vai ser cancelada, eliminada. Queridos, não vai ter... O Senhor não vai fazer uma amnésia espiritual. Tem irmãos que pensam que vai chegar no céu assim. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Quem sou eu? Quem é tu? Não sei quem é tu. Não me lembro mais. Isso não tem respaldo bíblico. Mas eu quero dizer para você que você não vai ser outra pessoa. Você vai ser, a Bíblia diz que você será uma nova pessoa. Você vai ser ajeitado, reformado. Você vai passar por uma geral. Mas você vai continuar sendo você. O Senhor vai reformar tudo. Você vai ser lindo, linda. Amém? Mas você vai ser você. O Senhor vai mudar seu nome, sim, um novo nome. Mas você vai ser você. Eu não sei como vai se chamar o Pedro. E honestamente, querido, se ele continuar me chamando de Pedro, tá legal. Mas só revendo. Primeiro, o Senhor veio para destruir o diabo. Segundo, o Senhor veio para destruir todos os seguidores do diabo. Todos os espíritos malignos que acompanham a ele. Terceiro, o Senhor veio para destruir as obras do diabo. E quarto, o Senhor veio para destruir as fortalezas do diabo. Não tem como destruir as obras do diabo sem derrubar as suas fortalezas. Olha, quando um exército invade um local, ele venceu o outro exército, venceu o exército inimigo, ele entra naquela cidade, ele começa a ocupar aquele território. E aí, onde havia as fortalezas do inimigo, os quartéis do inimigo, ele ou se apossa completamente, ou então ele derruba aquelas fortalezas. Ele tem que derrotar essas fortalezas, porque senão o inimigo vai voltar, vai se encastelar, se esconder naquelas fortalezas que não foram destruídas, e aí corre o risco dele começar todo um combate de novo contra aquilo que já foi feito. Olha aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Todos acharam? Acompanhe então. Paulo diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas, também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Amém? Primeira fortaleza que eu quero mencionar, as fortalezas do Espírito. São as fortalezas espirituais propriamente ditas. Aquelas áreas da vida do ser humano em que Satanás já botou suas unhas, seus cascos, seus dedos, e a pessoa, muitas vezes, estando na igreja, não consegue se libertar. Segundo lugar, além das fortalezas espirituais, fortalezas mentais. São fortalezas na mente. O diabo enche sua cabeça de pensamento que você nunca sabe de onde vem. Às vezes até ele diz assim: sou eu, mulher, o teu Senhor que está falando. Aí quando a gente senta com aquela pessoa, vamos conversar. Aí a gente descobre que não é o Senhor Deus de Israel. É o Senhor dos infernos, a quem ela já serviu, que está falando com ela. E ela não sabe ainda a diferença. Fortalezas na mente. Te suicida. Tu é feio. Te mata. Isso não é só complexo. Às vezes esses pensamentos, essas ideias podem ser resultados de complexos, traumas e etc. E o pessoal que tenta tratar isso só com psicologia não resolve nada. Você tem que ir atrás disso aí. Tira a tua vida. Tua vida não serve para nada. Deus não te ama, Deus não te quer. Ninguém te ama. Muitas vezes, queridos, são fortalezas mentais que vêm atormentando você e você não consegue se separar. Tudo isso que eu estou falando aqui diz respeito às obras do diabo, como ele age.
Terceiro lugar, fortalezas ideológicas. São as fortalezas dos pensamentos. Ideológicas. As pessoas não conseguem entender a diferença. Uma é uma ação do diabo na sua mente. Outra não é uma perturbação mental. É uma ação do diabo nas suas ideias. Os falsos profetas que são tão condenados na Bíblia, muitas vezes são pessoas que estão debaixo de fortalezas ideológicas. E além dessas fortalezas ideológicas, teológicas, que tem uma diferença aí, existem as fortalezas ideológicas, políticas, sociais e etc. Satanás não usa só a ideologia da teologia, não. Ele usa também outras ideologias para escravizar as pessoas. Entenderam? Às vezes a ideologia do intelectualismo falso, do cientificismo falso e etc. Aí também vem as fortalezas emocionais. Pessoas que não conseguem ter sentimentos equilibrados a respeito de si mesmo e dos outros. Pessoas que têm uma vida emocional totalmente desestabilizada, totalmente desequilibrada. E eu não estou falando aqui de problemas emocionais decorrentes de doenças neuróticas. Não é neurológica. Doença neurológica é no cérebro. Quando a gente fala de neurose, é na mente. É quando o tico e o teco não estão batendo. Certo? Não é um defeito no cérebro. Seu cérebro é perfeito. Agora, o que se passa dentro do seu cérebro é que está doente. Então, doenças emocionais e doenças físicas, doenças do corpo, são cadeias que Satanás coloca. Tem pessoas com doenças que nunca conseguem ficar curadas, vão para os médicos, remédio, e não tem jeito. Aí ela vem na igreja, a gente ora, pronto, fica curada na mesma hora. Tem gente que vê o médico ou a medicina como uma coisa do demônio, do diabo. Ir ao médico e fazer um tratamento, para ele é uma escravidão, para ele é negar Jesus. Você acredita que tem pessoas assim? Às vezes isso se torna uma cadeia, uma fortaleza psicológica. Ou ideológica, né? Porque tem a ver com a teologia. Os conceitos teológicos que a pessoa tem. Mas, meus irmãos, presta atenção. Escutem todos vocês. Foi Deus que criou os médicos e criou os remédios. Amém? Amém. Então não tenha medo deles. Eles são para o seu bem. Você só tem que saber equilibrar isso com a fé. Que infelizmente os médicos não fazem, né? Não fazem. Mas, meus queridos, às vezes as pessoas estão passando por situações assim, não é? E ela precisa das duas coisas. Às vezes ela precisa do pastor e do médico. Então tem que haver essa compreensão por parte do paciente também, né? Então, querido, esse problema físico, ele tem que ser tratado da parte física, mas tem que ser tratado da parte espiritual. Porque senão o trabalho no físico não vai ter resultado. Por exemplo, uma pessoa cortou os braços, ela tem um espírito lá, tem um demônio que manda ela se cortar, ela cortou os braços, derramou sangue, cortou os braços. Aí ela vai, procura um pastor. O pastor confirma que de fato há um demônio induzindo aquela pessoa a essa tentativa. E eu não estou dizendo que sempre há demônio. Hoje, infelizmente, essa neurose está se tornando uma regra na sociedade, principalmente entre os adolescentes, mas não só os adolescentes. Tem muito adulto, eu atendi já adultos fazendo isso, se cortando. Então, se tem um espírito induzindo a pessoa a fazer isso, expulsa o espírito. Mas o espírito saiu, o braço não cicatriza, não. Manda para o médico, manda para a emergência para costurar, para estancar o sangue. Vocês entenderam o equilíbrio? Amém? Amém? Então, meus queridos, não adianta o pastor botar a mão no corte e dizer, sangue para, em nome de Jesus. Fecha. Eu não desacredito que Deus tem poder para fazer isso, não. Mas Deus não costuma fazer isso. Queridos, não podemos negar que existem também, criadas por Satanás, as fortalezas institucionais.
Nós temos movimentos e grupos institucionalizados trabalhando em favor dos demônios. Eles sabem o que estão fazendo, por que estão fazendo, estão seguindo orientação dos seus mestres. Anos atrás eu me lembro que foi feita uma entrevista com um certo grupo de rock dos Estados Unidos e o repórter perguntou: a banda de vocês, assim, as músicas, assim, como é que você consegue, como é que você compõe as músicas? Ele disse: é Satanás que me dá a letra e me dá a música. Banda de rock. Então, nós temos aí uma fortaleza institucionalizada, não é não? Uma banda de rock está fazendo um trabalho na área de música, profissionais da música, mas estão a serviço de Satanás. Pois bem, e para finalizar, só para não deixar a metade, para concluir a ideia. Cristo veio, além de destruir o diabo, destruir todos os seus seguidores, os seus espíritos seguidores, destruir as obras do diabo, destruir as fortalezas do diabo, e veio para destruir o anticristo, que será um representante de Satanás na terra. Mas a Bíblia fala sobre o homem perverso, o homem do mal, ou o anticristo, que todo mundo conhece. O anticristo é aquele que nega ou se levanta contra Cristo, literalmente. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E por último, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12, a palavra do Senhor, para terminar, diz que Jesus também veio destruir os falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Não vai ter que começar do 10 para pegar a ideia completa. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto como os animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens. Jesus irá destruir todos os falsos mestres. Muita gente hoje quer ser mestre e acaba por não ter uma base bíblica adequada, se tornando um falso mestre, sem nem saber que está sendo. Eu creio que muitos foram irmãos bem intencionados, ou que começaram bem intencionados, mas perderam o rumo, perderam o caminho, por não estarem devidamente fundamentados na palavra de Deus, e começam a criar suas próprias teologias, suas próprias ideologias, suas próprias interpretações da Bíblia, e são pessoas que geralmente são extremamente orgulhosas e acham que já sabem tudo. Que Deus nos livre deste mal de pensar que já sabemos tudo, ou já sabemos mais do que todo mundo. Deus nos proteja desse tipo de coisa. Então, cuidado para que você, na sua arrogância, na sua prepotência, no seu orgulho, na sua soberba, não se torne um falso mestre. Ensine só a verdade de Deus. As suas verdades podem ser muito perigosas e extremamente destrutivas para os outros e para você mesmo. Eu vejo tanta gente querendo convencer os outros de coisas que não estão respaldadas pelas Escrituras. Cuidado com isso. Não fique debaixo do ensino e da orientação dessas pessoas e não se torne uma pessoa assim. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé e orar. Você ouviu uma mensagem de fé e esperança com o pastor Pedro Aragão, gravado ao vivo na Igreja de Cristo na Maraponga. Aguardamos você e sua família, domingo às 18 horas, na Avenida Benjamin Brasil 1137, Maraponga, Fortaleza, Ceará.